Amém. Neste momento eu convido o pastor Arthur para estar ministrando a palavra do Senhor e desde já eu agradeço a minha oportunidade. Saúdo a todos, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Livrozinho pequeno. Voltando aí de Apocalipse, você vai encontrar o livro de João, 1 Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, voltando. E em seguida você vai encontrar aí 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 14 ao 17. Depois quero convidar aqui o irmão Raimundo Jaires para orar, intercedendo por mim e agradecendo a leitura da palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 2, versículo 3, versículo 14 em diante, melhor. Capítulo 3, versículo 14 em diante diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos falar com o nosso Deus através da oração. Saúde a todos, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma vez chegar em tua casa para te adorar e bendizer o teu santo nome, pelos louvores que foram entoados. E agora, Senhor, na palavra que o pastor Arthur vai ministrar o nosso coração, que venha edificar as nossas vidas e sair convicto daqui, que a tua palavra é verdadeira e fiel para cumprir aquele propósito em cada coração e nas nossas vidas e da tua igreja. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero falar nessa noite sobre a importância da palavra de Deus. A importância da palavra de Deus. Meus irmãos, segundo o Guinness Book, o livro dos recordes, registrado na América, a Bíblia ainda é o livro mais vendido e distribuído do mundo. Chegou a uma marca de 5 bilhões de livros vendidos ou entregues. 5 bilhões de cópias da Bíblia. Atualmente nós temos mais de 7 bilhões de pessoas sobre a Terra. E no nosso Brasil, a última estatística que eu peguei sobre Bíblias vendidas no estado de São Paulo por dia é de 30 a 40 mil Bíblias vendidas no estado de São Paulo por dia. De 30 a 40 mil Bíblias. Nós já passamos de 100 milhões de Bíblias vendidas e entregues no Brasil. Então, sem dúvida, a Bíblia ainda é um livro muito vendido e muito lido também. Sem dúvida, ainda é o livro mais traduzido de toda a história da humanidade. É o livro que ultrapassa as épocas,
A Bíblia não está traduzida apenas em idiomas, ela também está traduzida em dialetos, onde em um país tem um idioma, mas pode ter dezenas e dezenas de dialetos. Até os dialetos a Bíblia também foi traduzido. A grande questão que se faz, a grande pergunta que se faz é essa: se a Bíblia é o livro mais vendido, se é o livro mais lido, por que que as coisas permanecem como estão? Por que que não existe uma melhora na moralidade da sociedade? Porque a sociedade ela tende a ficar cada vez pior. Por que que a sociedade, moralmente falando, ela rejeita piamente todos os princípios da palavra de Deus? Esse é o livro mais lido, mais vendido de todo mundo e o mais vendido da nossa nação. A resposta a essa pergunta é simples. É que nos últimos anos a palavra de Deus ela passou a ser relativizada. Ela perdeu a importância que devia ter, ela perdeu a eficácia que devia ter na vida de cada um de nós. No nosso Brasil, infelizmente, o hábito de leitura, a prática de leitura, nunca foi boa. Nós somos ruins leitores. E quando eu digo nós como um todo, todos os brasileiros. Até os formadores, os pedagogos, até os professores são assim. Se você tiver uma oportunidade de perguntar ao seu professor ou a sua professora em sala de aula, qual livro que a senhora está lendo, em qual capítulo a senhora parou, ela vai dar um goto e vai dizer assim: vixe, eu não lembro não. Eu não estou dizendo que você não vai encontrar quem leia. Eu estou dizendo que você vai encontrar, mas vai ser difícil. Então, independente da leitura que façamos, nas leituras que temos aí, de histórias, fantasias, nada disso se compara à importância da palavra de Deus. Nada disso se compara à importância que a Bíblia deve ter na minha vida e na sua. E a leitura que eu separei, ela nos apresenta sobre o que a Bíblia produz, o que a palavra de Deus deve produzir na minha vida e na sua, de acordo com o que a gente se relaciona com ela. De acordo com o que eu leio a palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, até os mocos podem ter acesso à palavra de Deus, os surdos podem ter acesso à palavra de Deus, aqueles que não veem podem ter acesso à palavra de Deus. Todas as esferas, todas as classes, graças a Deus, têm acesso à palavra de Deus. Se você acha a minha voz ruim ou monótona, ou até mesmo a sua leitura é ruim, mas você sabe usar um celular, você vai estar lá no YouTube a voz de Cid Moreira, lendo de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse 22. Está lá de graça no livro, no YouTube, para quem quiser ler, para quem quiser ouvir aquela voz de trovão de Cid Moreira lendo a Bíblia. Então está ao seu alcance, está fácil, temos acesso. Você baixa um aplicativo, eu tenho um aplicativo aqui no meu celular, existem, pelo menos a última vez que vi, estava disponível aqui 14 idiomas. Eu sei português e ruim. Imagina os outros 13 que eu nem conheço. E alguém lendo para mim. Alguém lendo. Então, meus irmãos, a Bíblia está ao nosso alcance. Aprove a Deus abençoar toda essa geração com a palavra de Deus. Mas vejamos, com base nesse texto, quais são as bênçãos, o que a palavra de Deus deve produzir na minha vida e na sua. Primeiro, ela deve produzir perseverança. Acompanhe comigo o versículo 14 e 15, se você puder deixar sua Bíblia aberta, deixe, em 2 Timóteo. O apóstolo Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de que o aprendestes. Versículo 15 ele diz: e que desde a infância sabe as sagradas letras. Paulo está dizendo: Timóteo, a palavra que se inicia é tu, porém. O versículo 13, a gente começou a ler do 14, mas o versículo 13 fala sobre os homens abomináveis, que desobedecem à palavra de Deus, que têm uma vida de impiedade, de imoralidade, e não querem saber das Escrituras, nem muito menos de agradar a Deus.
Isso é como vive o mundo. Mas o apóstolo Paulo olha para Timóteo e diz: mas tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e fostes inteirado. Nós sabemos que a palavra aprender é absorver conhecimento. E a palavra inteirado quer dizer absorver por completo a importância que a palavra de Deus tem. Paulo estava dizendo: Timóteo, eu não quero que você só aprenda a palavra de Deus em partes. Eu quero que ela lhe controle em tudo. Que ela abençoe o seu pensar, o seu falar, o seu agir. Que você esteja inteirado na importância da palavra de Deus. Aí Paulo diz: então permaneça, sabendo que ela é a sagrada letra. Mas a Bíblia, pastor, foi escrita por homens em diferentes períodos. Um período aí de 1.500 anos para a Bíblia inteira ser escrita. O livro mais novo que a gente tem na Bíblia tem 2.000 anos. Como é que nós podemos dar crédito a umas páginas como essa? Paulo responde essa pergunta. São sagradas letras. É a palavra de Deus que chegou até nós. É a vontade de Deus que chegou até nós. Há um cuidado, há uma inspiração. Houve uma proteção de Deus para que o que chegássemos até nós fosse verídico, fosse provado. E, meus irmãos, é só você abrir a Bíblia e você pode ouvir a voz de Deus. É só você ler as sagradas letras e entender que Deus ainda fala. Paulo está dizendo: permaneça entendendo que esse livro é sagrado. Na capa da nossa Bíblia está escrito o quê? Só Bíblia? Não. A palavra Bíblia é conjunto de livros. Uma biblioteca pode ser chamada de Bíblia. Um estante cheio de livros pode ser chamado de Bíblia. Mas sagrada, só essa aí que você tem. Sagrada, só essa. Qualquer um pode ter Bíblia, qualquer um pode formar um conjunto de livros, mas sagrado é o que Deus trouxe até nós. Mas sagrado é essa palavra que temos escrita de Gênesis a Apocalipse. Então permaneçamos entendendo que esse livro é sagrado. Foi um livro escrito por homens, mas inspirado por Deus. O autor das Escrituras é Deus. Aí Paulo diz: Timóteo, permaneça nisso. Não é um livro qualquer, não é um livro comum. É o livro de Deus para nós. É a carta de Deus para nós. Permaneça entendendo isso. Permaneça entendendo que a Bíblia, ela nos apresenta o plano da salvação. Ele continua no versículo 15, ele diz: olhe, sabes as sagradas letras. Por que ela é sagrada? Aí ele vai dizer o motivo. Por que ela é sagrada? Porque você podem tornar-te sábio para salvação. Paulo está dizendo: ela é sagrada. Sim, mas qualquer um pode dizer que é sagrado. Mas é esse livro, meus irmãos, que nos apresenta a sabedoria de Deus em enviar Cristo Jesus como pagamento dos nossos pecados, para nos tornar aceitos por Deus. É o livro que nos apresenta a salvação. É na Bíblia que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a miniatura do Evangelho. É na Bíblia que nos apresenta a salvação de Deus para nós. Então é um livro sagrado, porque apresenta para nós a nossa salvação. Agora, por que precisamos ser salvos? Porque estamos perdidos, né? O que diz Efésios 2, né? Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a nossa situação. Mas pronto, pastor, a Bíblia só apresenta a nossa salvação. Quer dizer que eu tenho que permanecer entendendo que ela é sagrada? Eu tenho que permanecer entendendo que ela nos apresenta o plano da salvação? Sim, mas qual é a condição para abraçar essa salvação? Por que a Bíblia é importante para isso? Paulo responde. Finalzinho do versículo 15 ele diz: podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, no dia que nós abrimos mão desse pilar, esse pilar é o que faz com que o cristianismo esteja de pé ou caia. É o entender que a minha salvação não depende das minhas obras, não depende dos meus méritos, nem dos meus deméritos, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho ele se torna loucura para aqueles que entendem. Para os gregos é uma loucura.
Sem dúvida é uma loucura. Para os judeus, a Bíblia é um escândalo, é uma vergonha a crucificação do Messias que os judeus tanto esperavam. Mas o apóstolo Paulo diz, mas para nós não. Para nós a cruz é o poder de Deus, que através daquela morte produziu em nós salvação. Permanecemos entendendo que quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, eu estou desenvolvendo a minha salvação. Eu estou crescendo na graça e no conhecimento. Eu entendo que ela é a voz que eu preciso ouvir diante de tantas vozes que há no mundo. É dela que nós ouvimos Jesus dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é importante, irmãos, porque devemos permanecer no que ela ensina. Ela é sagrada, ela apresenta-nos a salvação pela fé em Jesus Cristo. Em que está confiada a sua salvação? Ô pastor, eu sirvo a Deus há tanto tempo, eu tenho sido tão fiel. Não é isso, querido, que nos garante a vida eterna. A fidelidade, a sua devoção, a sua santidade é um efeito da fé que você tem em Jesus. É o resultado da fé genuína, é uma vida santa, é uma vida íntegra. Não o pagamento da salvação, mas o efeito dela. Permaneça nisso, meus irmãos. Permaneçamos nisso. A Bíblia não é só importante porque nos ensina em que devemos permanecer, mas ela é importante também porque ela nos ensina que nós devemos ter temor a Deus. Olha o que diz aí o versículo 16. Paulo diz, toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Não é interessante que o versículo 15 fala sobre a nossa salvação pela fé, e logo no versículo 16 Paulo está dizendo, mas essa fé será evidenciada pelo temor. Não é interessante? Paulo diz, meu filho, você está salvo, glória a Deus pela salvação que você tem. Agora entenda que toda escritura divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa. Com ela nós aprendemos que a fé, que a salvação vem pela fé, mas com ela aprendemos que a minha vida tem que ser mudada. Pastor, eu estou salvo, eu posso viver do jeito que bem quero. Alto lá, meu filho. Você está salvo do poder das trevas. Você está salvo da condenação do pecado. Logo, viva como filho da luz. Viva como um filho da luz que experimentou a graça salvadora de Deus. Aí Paulo está dizendo que a Bíblia produz em nós temor. Ela, sem dúvida, apresenta-nos a salvação, mas apresenta-nos também a santificação. E a santificação é abrangente o temor, é abrangente a mudança. Paulo diz, ela é útil para o ensino. O que é que ela nos ensina? Tanta coisa, né? A Bíblia nos ensina sobre a situação que tínhamos para com Deus, e ela nos ensina como devemos viver hoje. Como é que a gente deve viver hoje? Nós devemos viver para a glória de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É a palavra de Deus que nos ensina de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É a palavra de Deus que nos ensina que devemos viver em comunhão uns com os outros. É a palavra de Deus que nos ensina que eu tenho que aprender a amar os meus inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem. Então a palavra nos ensina a viver em tudo. Como agradar a Deus está na palavra de Deus. Como viver em comunhão está nas Escrituras. E como orar pelos meus inimigos. A palavra de Deus trata de tudo o que eu preciso, não do que você quer. Se você for na Bíblia atrás de tudo que você quer, você está procurando o livro errado. Mas se você for na Bíblia, à procura de tudo que você precisa, nela você encontrará. Tudo o que você precisa que diz respeito à vida espiritual. Então a Bíblia, ela nos ensina sobre esse temor. Ela também nos ensina sobre a repreensão, não é isso que ele diz aí? Para o ensino, para repreensão. Como é, pastor? Até repreensão a Bíblia ensina? Ensina.
No livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 7, eu vou ler para vocês. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando fores reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele a quem recebe como filho. É na Bíblia que está a repreensão. É na Bíblia que tem um cajado de Deus para nós. Todo mundo sabe o Salmo 23, não é? A gente ama o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Quem é que não gosta disso? O que é que diz o versículo 4? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. Vamos continuar? A tua vara e o teu cajado, o quê? Me consola. O que é vara, irmãos, nas Escrituras? O que é cajado nas Escrituras? Todo mundo sabe o que é consolo, né? Você está triste, você está... Aí o consolo vem para nos refrigerar, para nos acalmar. Mas no Salmo 23, o que nos consola é a vara e o cajado do Senhor. Por quê? Onde é que está consolo em vara? Em sermos disciplinados por Deus? Onde é que está o consolo em um cajado? Você acha que cajado é para alisar a ovelha? Oh, minha ovelhinha, tão obediente. Cajado é pá! Como é que eu recebo o consolo de Deus da vara da disciplina e do cajado? O salmista diz por quê? Porque a bondade de Deus me seguirão todos os dias para que habite na casa do Senhor. O salmista sabia que a vara e a disciplina de Deus é um ato de amor. É um pai que cuida, é um pai que disciplina, é um pai que puxa a orelha, porque nos quer ver perfeitos, porque nos quer ver sadios, porque nos quer ver transformados pelo poder da palavra. Ele não é um pai, meus irmãos, que nos deixa ao léu. Há uma correção nas Escrituras para o nosso bem. Meus irmãos, quantos filhos rebeldes é por falta de disciplina. Quantos estão longe, meus irmãos, de uma vida reta diante de Deus por falta de uma disciplina dos pais? Quantos? Mas na Bíblia não tem isso não, meu filho. Nela você vai encontrar que a Bíblia nos ensina a ter repreensão quando preciso for. Ela repreende. Ela é inspirada por causa disso, porque ela ensina, ela repreende, ela corrige. E ela educa na justiça. Não é o que diz aí o finalzinho do versículo 16? Para a educação na justiça. Que educação seria essa? Nós entendemos que isso é uma mudança de conduta. É a evidência que a palavra de Deus está dentro de nós. Eu vou ler para vocês Tito. Tito 2, 11 a 12, Paulo diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse século, nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Paulo está dizendo que a graça de Deus na minha vida, Paulo está dizendo que o efeito da palavra de Deus na minha vida é justiça. Eu não vou querer enganar as pessoas como enganava sem Deus. Há uma vida de ímpio lá fora, mas isso não condiz com o que tem a Bíblia como a palavra de Deus. Não condiz. É uma mudança radical, meus irmãos. E Paulo está dizendo, meu querido, a Bíblia é sagrada, porque ela é útil para educação na justiça. Aquela vida de cambalacho, aquela vida de engano, de trapaça, aquela vida de passar a perna nos outros, enganar. Isso é para quem não conhece a Jesus. Depois que conhece a Jesus, cabe mais isso não. Então a Bíblia é importante porque ela nos ensina a permanecer, entendendo que ela é sagrada, o plano da salvação e pela fé em Cristo. A palavra de Deus ela é importante porque ela deve produzir em nós temor, produzindo uma vida de santidade. Por último, a palavra de Deus é importante porque ela produz em nós um coração de servo. Olha o que diz aí o versículo 17. Versículo 17 diz: a fim de que,
tudo isso. Qual o objetivo da palavra de Deus? Aí Paulo diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E perfeitamente habilitado para quê? Para toda boa obra. Meus irmãos, esse versículo nos faz tremer. E eu explico por quê. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais cobrado você será por isso. Quanto mais você lê as Escrituras, mais cobrado você será de Deus por isso. Nós somos cobrados à luz do conhecimento que temos. Quem mais sabe, mais será cobrado. É assim que funciona a justiça de Deus. Quanto mais você sabe, mais cobrado você será. Paulo está dizendo que a Escritura, ela é útil na minha vida, ela é inspirada por Deus. A palavra, ela é de Deus na minha vida. Ela me ensina, ela me repreende, ela nos corrige, ela nos amadurece quanto à vontade de Deus, mas isso tem um objetivo. Aí Paulo diz, para que nós sejamos um homem perfeito. Como ser perfeito aqui? Não dá para ser perfeito aqui. A gente vai errar. Mas aí que está, querido. É os méritos de Jesus que nos torna santos. Por que a gente ora em nome de Jesus? Porque a gente não tem crédito com Deus. Quem tem é o Filho. O que diz em João 14:14? Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. A vida de perfeição não é um mérito solitário. É o que Cristo depositou em nós. Glória a Deus. Você pode ser um crente melhor, você pode servir melhor, você pode cantar melhor, você pode pregar melhor, você pode estar a serviço da obra de Deus, porque Cristo nos capacitou para isso. Paulo está dizendo que a palavra de Deus na vida de alguém nos torna capazes, úteis para toda boa obra. É como se Paulo dissesse, eu sei que nós não sabemos, eu sei que nós não podemos, mas Deus nos capacita para toda boa obra. Então a palavra de Deus é importante porque ela me torna servo. Ela me capacita a cantar. Pastor, mas eu canto tão feinho. Mas se você canta de coração, se você canta no mérito de Cristo, Deus aceita o seu louvor. Você pode ter uma voz angelical, meu querido, mas se não tem Cristo, não há voz angelical que chega nos céus. Pastor, quando eu oro, pastor, eu procuro as palavras mais bonitas. Meu filho, procura o nome de Jesus, que a sua oração é ouvida. É Cristo que nos capacita para toda boa obra. Seja orando, seja pregando, seja evangelizando. É Cristo que nos capacita em toda boa obra. Você está servindo mais, meu irmão? O que a palavra de Deus produziu em você? Você já negligenciou tudo. Já entregou tudo. Não quer fazer mais nada. A palavra de Deus, ela não faz isso na minha vida. Ela faz com que eu queira servir mais. Quando a gente não pode, aí é outra história, né? Uma coisa é você não poder. E a gente sabe disso. Realmente tem vezes que não dá. Mas quando você pode, por que você não está servindo mais? Não é o que ela produz em nós? Ela nos capacita para toda boa obra. Não é isso que o texto diz? Que a palavra de Deus me capacita para toda boa obra? Eu concluo a minha reflexão com 3 aplicações práticas para nós. Primeira aplicação prática: leia a palavra de Deus com frequência. Leia. Manhãzinha cedo, leia. Eu não estou falando daqueles textozinhos do WhatsApp, não, viu? Textozinho do WhatsApp é só um versículo, né? Não, estou falando de você pegar a sua Bíblia, pode matar toda a saraça que tiver, você vai abrindo, mata todas elas, sopra a poeira e vai ler. Deixa Deus falar com você. Leia a Bíblia, meus irmãos. É nela que, tem até um texto, né? É nela, Jesus disse que é nela que nos tem sobre a vida eterna. Eu vou ler o texto. João 5,39. Olha como é bonito esse versículo. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
É bonito esse versículo, né? João 5:39. É Jesus dizendo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É Jesus dizendo, leia a Bíblia. Segunda aplicação prática para nós, nessa passagem que acabamos de ler. Não abra mão das doutrinas bíblicas. Não abandone nenhuma delas. A Bíblia é sagrada. Ela é inspirada. Ô pastor, mas foram tantos homens em diferentes épocas. Foi. Mas o Espírito Santo foi o mesmo. A Bíblia tem muitos escritores, mas ela tem um só autor, chamado Deus. Não abra mão disso. Não pense que isso é um livro qualquer, como querem dizer que é, ou então que precisa ser atualizado. Repreenda esse espírito de Satanás. Querem dizer que a Bíblia está cheia de erros. Quando você vai ver, é um indivíduo que nem a Bíblia leu. Não abra mão de nenhuma doutrina. Salvação é pela fé, mediante Jesus Cristo. Não abra mão disso. A última aplicação prática para nós. Sirva a Deus na sua igreja, pois somos chamados para isso. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais servo você deve ser. Então a passagem de João 13, eu encerro aqui. João 13:15. Jesus disse assim. O 15 a gente sabe, né? De cós salteado. Jesus disse, sejais assim como eu fiz, façais vós também. É o que diz o 15. O que é que diz o 14? O 14 diz assim, vós me chamais mestre e senhor, e eu sou. Mestre, o que é mestre? É aquele que tem autoridade para ensinar. Esse é o mestre. Jesus disse, eu sou mestre, vocês sabem disso. O que é senhor? Senhor é aquele que manda. Então eu tenho autoridade para ensinar e eu tenho autoridade para mandar. Eu tendo essa autoridade, eu lavei os seus pés. João 13 não foi isso? Jesus lavou os pés dos discípulos? Lavou e enxugou. Aí Jesus disse, eu sendo mestre e senhor, servi, por que vocês não servem? Jesus está argumentando do maior para o menor, né? Então o maior exemplo de você servir a Deus, volte a cantar, volte a pregar, esteja disponível, porque o seu Senhor esteve disponível, o seu Senhor serviu, o seu Senhor lavou os pés. Quem somos nós para não fazer o mesmo? Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Quero convidar aqui à frente a princesinha Axa Mendes, juntamente com o pai e a mãe. Jaqueline, você está com o celular aí, tá? Pega aqui o meu para tirar umas fotos. Vamos ficar de pé.